Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu chamo-me Rita Parente, sou nutricionista, sou especialista em naturopatia e coach para uma vida mais leve e saudável. E hoje eu vou ensiná-la como eliminar gordura e emagrecer para sempre. Fique desse lado porque eu acredito que aquilo que eu lhe vou falar hoje, muito provavelmente você até hoje ainda não ouviu e é por isso que ainda não conseguiu emagrecer e manter o seu peso. E a minha missão é ajudar mulheres a alcançarem a sua versão mais leve, mais saudável e mais confiante através de uma alimentação simples de colocar em prática e sem dietas e sem restrições. E hoje vou então falar-lhe de como eliminar gordura e emagrecer para sempre. E porquê é que você até hoje ainda não conseguiu eliminar gordura e emagrecer para sempre? Porque muito provavelmente ainda não colocou o seu organismo, o seu metabolismo a funcionar corretamente para isso. Curiosa? Então vamos ver. Mas como assim, Rita? Colocar o organismo a eliminar gordura, a modificar o nosso metabolismo, como é que isso se faz? Provavelmente são perguntas que estão aí na sua mente e que você está a perguntar-se. É verdade, nós podemos colocar o nosso organismo no modo de eliminar gordura. Como é que nós conseguimos fazer isso? Então, primeiro é preciso compreender que a insulina é a única hormona que nós temos, sim, a única hormona que nós temos que tem a capacidade de armazenar energia, ou seja, é a única hormona que nós temos que tem a capacidade de nos fazer engordar ou de fazer com que aquela energia que está a mais, nós vamos acumular gordura. E isso é ótimo, é super importante, o nosso metabolismo funciona dessa forma. Agora, é importante perceber que hoje em dia o problema é que nós estamos a consumir produtos alimentares que nós não estamos preparados para consumir e que têm algumas características que eu já vou falar de seguida, que estão a fazer com que os nossos níveis de insulina andem demasiado elevados, com que nós estamos a estimular demasiado a nossa produção de insulina e isso faz com que hoje em dia tenhamos doenças como a diabetes tipo 2, como o síndrome metabólico, como a obesidade, como doenças inflamatórias que existem hoje em dia. E tudo isto tem a ver com o facto de nós estarmos constantemente a consumir alimentos, neste caso produtos alimentares, que o nosso organismo não está preparado para consumir. Pior que isso, sabe o que é que acontece? É que quando está a consumir esse tipo de produtos alimentares, provavelmente acontece-lhe acontece-lhe mesmo isso e provavelmente você já se deu conta que isto acontece-lhe algumas vezes ou a maior parte do seu tempo. É que você está constantemente cheia de fome, cheia de vontade de petiscar, com uma vontade incontrolável de comer e ao mesmo tempo cada vez aumenta mais de peso, cada vez engorda mais. Mas repare, não é normal, é comum porque hoje em dia muitas pessoas têm este tipo de alimentação que as leva a ter excesso de peso, mas não é normal você estar constantemente cheia de fome, com uma vontade incontrolável de comer. Então eu quero lhe explicar porque é que isso lhe acontece e como é que consegue colocar em prática uma alimentação que a ajuda a manter-se saciada, super importante, e uma alimentação que ao mesmo tempo a faça conseguir libertar-se dessa massa gorda em excesso que neste momento tem. Então, se tudo isto está relacionado com os níveis de insulina e a produção de insulina no nosso organismo, eu quero que você perceba o que é que está a desregular essa produção de insulina. O que é que está a fazer com que o seu organismo produza uma quantidade demasiada de insulina.
Então, em primeiro lugar, os produtos alimentares que hoje em dia nós consumimos, ou a maior parte das pessoas consome, os produtos alimentares que a maior parte das pessoas consome hoje em dia estão carregados, sem provavelmente você saber e se aperceber, de açúcar adicionado. O problema não é o açúcar que está naturalmente presente nos alimentos. O problema é a quantidade de açúcar adicionado nos produtos alimentares, mesmo aqueles produtos indicados para dietas, e eu já lhe vou mostrar alguns exemplos. Nos produtos alimentares, então, que têm uma quantidade de açúcar adicionado demasiada, nos produtos alimentares que têm, na sua maioria das vezes, farinha de trigo, que é uma farinha geneticamente modificada e que faz com que haja uma grande quantidade de açúcar libertado no nosso sangue de uma vez só, que posteriormente vai fazer com que haja aí uma produção de insulina também demasiado elevada e que tem as consequências que eu já lhe falei e que lhe vou falar a seguir mais pormenorizadamente. E depois há algo que a maioria das pessoas que tentam emagrecer, eu digo tenta porque depois não vai conseguir, precisamente porque fica com o metabolismo todo desregulado, que a maioria das pessoas que tentam emagrecer consome, que são os adoçantes artificiais, os edulcorantes que são adicionados aos produtos alimentares e que estão presentes, mais uma vez, em alimentos para dietas e que realmente não são uma boa opção, porque eles estimulam o nosso paladar doce e a pessoa cada vez consome mais doces, mas não só. Quando nós consumimos um adoçante artificial, apesar de ele não ter calorias, o que vai acabar por acontecer é que vamos produzir também insulina. Então isso também vai desregular completamente o nosso metabolismo. Então repare, quais é que são os alimentos? Provavelmente, se calhar até agora você está a conseguir perceber um bocadinho o que é que acontece, mas ainda está aqui com algumas dúvidas, mas afinal que alimentos são esses? O que é que são produtos alimentares, que têm adoçantes, que têm açúcar em excesso, farinha de trigo? Será que você consome ou não consome estes produtos alimentares? Então eu fiz aqui uma lista de alguns, porque não são nem de perto nem de longe todos os produtos alimentares que eu vejo erradamente a maior parte das pessoas que querem emagrecer consumir, mas eu coloquei aqui alguns produtos alimentares que são muito comuns a essas pessoas consumirem e provavelmente você que está a ver este vídeo e que não são de todo uma boa opção para consumo. Antes de eu lhe dizer isto, eu quero lhe dizer que eu sou apologista que nós, para sermos saudáveis, podemos sim comer de tudo, podemos sim comer até alimentos que não são saudáveis, contudo, e obviamente, numa frequência diferente e numa quantidade diferente do que aqueles alimentos que são saudáveis. Então eu não lhe estou a dizer que, se você por algum motivo gosta muito de algum destes produtos alimentares, tem de excluí-lo da sua vida. O que tem de perceber é que estes produtos alimentares consumidos diariamente não o vão ajudar de todo nem a ser saudável nem a emagrecer, porque lhe vão desregular o seu metabolismo. E eu a seguir já lhe vou mostrar também alguns gráficos que a vão ajudar a perceber o que é isso de desregular o metabolismo e de produzir grandes quantidades de insulina. Então, primeiro eu gostava de começar aqui pelas gelatinas. As gelatinas são produtos alimentares que a maior parte das pessoas que querem emagrecer consome e que, se você olhar para os ingredientes da gelatina, o que é que, olha, por exemplo, esta gelatina que eu selecionei aqui, ela tem água, gelatina, isso não tem qualquer tipo de problema, ela tem regulador de acidez, já tem aqui alguns E's, portanto, alguns aditivos que o nosso organismo nem sequer sabe o que é que são e só por isso ele vai inflamar, e é importante nós percebermos isso. Quando o nosso organismo não sabe o que é alguma coisa que nós ingerimos, ele vai se defender e vai provocar ali um nível de inflamação. E depois temos aqui o problema então dos edulcorantes. Todos os edulcorantes começam por E9. Neste caso temos
o E955 e o E950. E esses dois edulcorantes, a sucralose e a sulfame-K, eles vão fazer com que o nosso organismo produza quantidade de insulina, ou seja, o que vai acontecer é que nós, apesar de não terem calorias, nós consumimos, e você sabe, se já consumiu gelatina, mesmo as gelatinas zero, isto é uma gelatina zero, o que vai acontecer é que vai consumir, alguma coisa que é doce, mas que não tem calorias, e o nosso organismo, ele acredita que sempre que nós consumimos um doce, vamos elevar o açúcar no nosso sangue, que é o que acontece em natureza e habitualmente. Então, obviamente que ele também vai produzir alguma insulina e isso vai desregular e vai fazer com que mais tarde tenha mais fome. Portanto, não só, como vê pelos ingredientes, as gelatinas não têm nada de bom, nada de saudável, como até podem enganá-la naquele momento, na sua fome e na sua vontade de comer doces, mas mais tarde vai ter ainda mais fome e mais vontade de comer doces. E eu já lhe vou explicar como é que se pode então libertar dessa fome e dessa vontade de comer doces e eliminar gordura em excesso. Quero-lhe apresentar aqui também um outro produto alimentar que é muito comum, que são os pudins proteicos. E os pudins proteicos, eles não são nem de perto nem de longe a melhor opção, assim como podia também ter colocado aqui os iogurtes magros, etc. Porque mais uma vez, se olhar para os ingredientes, eles mais uma vez têm ali os edulcorantes. O sulfame-K, a sucralose, têm ali aditivos alimentares como aquele caramelo sulfito de amónia, que não é de todo algo que o nosso organismo goste de entrar em contacto e que não vai de nada servir para sermos mais saudáveis. Então, como vê, são produtos alimentares que têm esses adoçantes. Depois, selecionei aqui também, neste caso já é mesmo o açúcar e que algumas pessoas acreditam que são uma ótima opção para emagrecer, as bolachas. Neste caso selecionei as bolachas digestivo e se olhar para os ingredientes das bolachas digestivo vê que o primeiro ingrediente é a farinha de trigo, depois temos os flocos de aveia, mas repare, até dizem umas bolachas digestivo de aveia, mas depois nós vamos ver e apenas 17% é que é aveia. Depois temos gordura de palma, açúcar, xarope de glicose e frutose, que é novamente açúcar, e nós vemos que estas bolachas têm 18 gramas de açúcar em 100 gramas, uma grande quantidade de açúcar adicionado, associado ao facto de serem de farinha de trigo, e o que vai acontecer é que vão provocar ali uma produção exagerada de insulina, como eu já lhe vou mostrar num gráfico a seguir, para perceber assim na prática o que é que acontece no seu organismo e no seu metabolismo. E depois, por exemplo, as barrinhas. As barrinhas que são tão práticas, mas que existem outras coisas igualmente saudáveis, mais baratas e que também são práticas e que não estão carregadas, como pode ver, de xarope de glicose, açúcar. E repare, todos estes alimentos que eu falei aqui têm então aqueles produtos alimentares adicionados, portanto são produtos alimentares que têm aqui ingredientes adicionados que não beneficiam o seu emagrecimento, não beneficiam a sua saúde, como o açúcar, os adoçantes e a farinha de trigo. Então, agora eu gostava que olhasse para este gráfico e perceba que é completamente diferente você consumir, imagine neste caso 140 calorias, é completamente diferente você consumir essas 140 calorias de um alimento ou de uma conjugação de alimentos que vai fazer com que a energia seja libertada ao longo do tempo, que é o caso do gráfico verde, ou pelo contrário, por produtos alimentares que fazem com que a energia seja libertada muito rápido. Por exemplo, no gráfico vermelho, o que é que acontece? O que acontece é que nós comemos e passado algum tempo o nosso
açúcar no sangue começa-se a elevar super rápido. Então o que é que vai acontecer quando o nosso açúcar no sangue se começa a elevar muito rápido? Vai haver uma grande produção de insulina que vai fazer com que esse açúcar no sangue desça muito rapidamente e vai acontecer aquilo que chamamos uma quebra de glicémia, um pico de açúcar seguido de uma quebra de açúcar no sangue. Essa quebra de açúcar no sangue tem vários sintomas. Portanto, se você já sentiu uma vontade incontrolável de comer doces, aquela vontade incontrolável de eu tenho de comer, saiam-me da frente que eu tenho de ir comer, sejam doces, e em algumas pessoas também são snacks salgados, mas ricos em hidratos de carbono, também tem uma consequência de dores de cabeça frequentes, tremores, a pessoa por dentro está a tremer, mas por fora não está, há aquela sensação de desconforto, de fome incontrolável. E portanto, não só essa quebra de glicémia tem esses sintomas que, repare, a vão levar a comer, portanto, um dos sintomas maiores é que fica com uma vontade enorme, incontrolável e descontrolada de ir comer, como repare uma coisa, isto é algo muito rápido, que demora muito pouco tempo. Então o que acontece é que passado 1h30, 2 horas, o que lhe vai estar a acontecer é que aquela energia que consumiu, imagine estas 140 calorias que consumiu, se não as gastou, vai as armazenar sob a forma de gordura e ainda por cima, o que lhe vai acontecer é que vai ficar com fome. Então repare, comeu 140, já vai perceber porque é que eu lhe estou a falar em 140 calorias, porque a seguir vou-lhe dar um exemplo exatamente igual, com a mesma quantidade de calorias, mas que vai dar um resultado completamente diferente. Então, deixe de pensar que as calorias são o mais importante para emagrecer. Claro que para emagrecer precisa de consumir menos calorias do que aquelas que está a gastar. Mas a questão é como é que vai chegar a isso sem ter fome? Como é que vai chegar a isso de uma forma natural? Consumindo os alimentos que a vão deixar saciada e que não a vão deixar sempre cheia de fome, porque repare, se come uma coisa e passado 1h30, 2 horas está ainda com mais fome e ainda por cima acumula gordura, vai ser muito difícil chegar à quantidade de calorias ideal para emagrecer sem estar constantemente em desconforto e a passar fome. Então é isso que eu quero que perceba, que não precisa de passar fome e que as escolhas que vai fazer vão levá-la também de uma forma natural a estar saciada durante mais tempo. Porque repare, neste gráfico agora verde, consumiu exatamente a mesma quantidade de calorias, 140, mas em vez de ficar ali saciada, sem fome, durante 1h30, 2 horas no máximo, vai ficar saciada durante 3, 4 horas. E mais importante que isso é que no final dessas 3, 4 horas não vai estar com uma vontade incontrolável de comer. Vai estar com uma sensação de que, ok, eu preciso de comer. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Não só ficou saciada durante mais tempo com a mesma quantidade de calorias, não só ficou saciada durante mais tempo com a mesma quantidade de calorias, como no final não vai ter uma fome descontrolada porque não fez uma quebra de glicémia, como também, repare uma coisa, teve o dobro do tempo, teve muito mais tempo, neste caso o dobro do tempo, para gastar essa quantidade de calorias. Então não é isto que todos nós queremos, não é isto que todas nós queremos, ter mais tempo para gastar aquelas calorias, por isso provavelmente no final, provavelmente não, de certeza, se nós estivermos a fazer exatamente a mesma atividade e nas mesmas circunstâncias, nós vamos acumular muito menos gordura quando consumimos este tipo de alimentos que nos provoca este gráfico verde, vamos acumular menos gordura ou provavelmente nem vamos acumular gordura nenhuma e estamos mais tempo saciadas. Enquanto que quando consumimos estes alimentos e estes produtos alimentares, principalmente são os produtos alimentares processados que nos fazem isto, o que acontece é que nós vamos ter fome, uma fome incontrolável, uma fome descontrolada, muito mais rápido e vamos acumular gordura.
Então isto é aquilo que eu chamo um organismo acumulador de gorduras esfomeado. E é por isso que eu digo constantemente, e o meu método comprova isso, como é que tantas mulheres já emagreceram sem passarem fome, como é que já emagreceram libertando-se da vontade de comer doces, que nós precisamos de agarrar nos alimentos que nos fazem bem, conjugá-los de forma correta para conseguirmos emagrecer sem passar fome. E é desta forma, mexendo com as hormonas que nós estamos a produzir, com a produção hormonal através dos alimentos que nós comemos, não tem nada a ver com os seus genes, não tem nada a ver com a sua idade, que você vai conseguir emagrecer sem passar fome e sem andar constantemente nessa luta contra o peso. E qual é que é a boa notícia? E o título do vídeo de hoje é como eliminar gordura e emagrecer para sempre. Então, como é que vai conseguir eliminar gordura? Consumindo alimentos que façam com que a energia que vai consumir dure muito mais tempo no seu organismo, vai fazer com que fique saciada durante muito mais tempo, vai fazer com que não chegue a acumular a gordura e que muito provavelmente vai eliminar gordura desta forma. Então, não é só focar-se e andar a contar as calorias que você vai conseguir emagrecer. Isso vai levá-la, muito provavelmente, a uma frustração imensa, porque você vai dizer: mas eu não consigo consumir esta quantidade de calorias porque ando sempre cheia de fome. Claro que não, está a optar pelos alimentos errados que lhe provocam fome, porque lhe provocam uma produção enorme de insulina. Já para não falar depois em tudo o que está associado a isto, em todas as doenças inflamatórias que estão associadas a este processo. Então é muito importante perceber isso. Provavelmente, se calhar, é a primeira vez que se está a deparar com este tipo de informação. Então, eu durante 12 anos de experiência profissional desenvolvi um método em que ajudo mulheres a libertarem-se de gordura, estando saciadas, conseguindo associar alimentos ricos em proteína, gordura boa e fibra. São alimentos de verdade, com receitas simples de colocar em prática, e eu quero despertar a sua consciência para isso. Não ande à procura destes produtos alimentares que lhe desregulam o seu metabolismo. Perceba que precisa de consumir hidratos de carbono também, mas que esses hidratos de carbono precisam de estar associados à gordura boa, à proteína, precisam de ser hidratos de carbono com fibra, para que consiga então libertar-se de massa gorda, estando saciada, e para que isso aconteça de uma forma natural e para sempre. Porque, como eu estava a dizer, este tipo de alimentação à base de produtos alimentares que a faz ter excesso de peso, e depois as pessoas perguntam assim: mas como é que é possível? Eu já fiz todas as dietas, já consumo só produtos light, diet, etc. Quando não conseguem precisamente perceber que são esse tipo de alimentação que está a fazer com que a sua saúde não exista, está a fazer com que aumente de peso, que ande constantemente com ataques à comida. Portanto, se quiser saber mais informações, pode também consultar o meu site, tem lá várias informações, vários artigos, ou então aqui no YouTube, que tem também mais vídeos, e pode consultar aqui em baixo na descrição o meu site www.ritaparente.com. Vemo-nos no próximo vídeo. Se para si este vídeo foi importante, subscreva ao meu canal, coloque um gosto, e se ficou com alguma dúvida, coloque aqui um comentário para eu também ter a possibilidade de responder às suas dúvidas. Um beijinho e até para a semana.